Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema dar gratuitamente aquilo que gratuitamente recebeu. Eu vou começar falando um pouquinho de um capítulo 25 que está em Mateus, que tem a seguinte passagem: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E esse trecho é o mais importante. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e vibraste. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos de estrangeiro ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo-lhe o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essa passagem está em Mateus capítulo 25, versículo de 31 até 45. E aqui é importante que a gente sempre entenda qual é o contexto que Jesus, qual era a sociedade, qual era a cultura em que Jesus se colocava. E Jesus usava muito as figuras, que faziam sentido, que traziam um significado para aquele povo do que era a mensagem que ele queria passar. Nessa passagem aqui de Mateus, alguns começam a interpretar assim, Olha, Jesus disse que vai separar os bodes das ovelhas. E aí vocês já viram por aí, em revistas e algumas coisas, que eles colocam que o bode é a representação do mal, não é assim? Que você põe a cabeça do bode, essa coisa assim, e a ovelha é a representação da bondade. Na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual era o sentido, qual era o significado que Jesus queria passar daquilo que ele falava? A ovelha é um animal mais manso, ele é mais facilmente conduzido, vive mais em grupos, vive mais juntos. Mas a ovelha sempre necessita de um pastor para lhe mostrar o caminho, para lhe corrigir. A ovelha é um animalzinho que, quando ele se afasta ali do grupo, ele se torna fraco, se torna frágil, ele é facilmente atingido pelos outros animais ou por inimigos. Então Jesus quis colocar essa figura. E o bode? Porque na época que Jesus estava aqui, já existiam bodes, existiam ovelhas, existiam cabritos, porque essa era uma criação muito comum naquela região. E o bode? O bode é um animal arredio. Dificilmente você vê um bando de bode. Ele não obedece. Se você vacilar ali no cercado, ele vem e te dá uma cabeçada. Ele se coloca, e lá naquela região, os bodes viviam nas montanhas, nas partes mais altas. Então ele se coloca mais no alto. Não adianta você querer ser pastor de bode, porque ele não vai obedecer. Pode ver que você vê por aí, quando você vê uma criação de bode, sempre ele está num cercadinho, porque ele tem que ficar ali fechadinho. Se você deixar abrir, ninguém toma conta. Cada um vai para um lado, a ovelha já vai mais junto, já segue o pastor.
Então veja só aqui o simbolismo do que Jesus queria passar naquele momento. Não é que um era do mal e o outro era do bem. Ele queria dizer que aqueles que forem as ovelhas, que foram o meu rebanho, que me seguiram, que seguiram os meus ensinamentos, ele quis dar esse exemplo, que era facilmente entendível por aquele pessoal. E aí nós vamos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, fala o seguinte: o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos resultados acima expostos. Que resultado acima expostos? Se nós formos no item 3, Kardec relaciona no questionamento com os espíritos quais eram as qualidades morais esperadas do homem, da humanidade. E lá está relacionado. Por que eu estou colocando isso? Porque quando é colocado que o Espiritismo bem compreendido e bem vivido, ou seja, a gente vai entender que aqui a gente vai receber algumas orientações para que nós tenhamos naquelas qualidades morais o caminho, o cajado do pastor a nos indicar o caminho para a evolução espiritual. E aí assim, o Espiritismo não está instituindo nenhuma nova moral para a humanidade. Ele apenas procura levar para a humanidade a compreensão e a prática da moral que o Mestre veio ensinar quando esteve aqui encarnado. E tem uma coisa que é muito importante. Quando Kardec pergunta para os espíritos, qual é o exemplo, quais são as qualidades morais, os espíritos não respondem para Kardec dizendo o seguinte: essas qualidades morais servem para determinada cor de pele, para determinada nacionalidade, para determinada escolha de vida. As qualidades morais não estão direcionadas para o homem ou para a mulher, estão direcionadas para a humanidade. E é dessa maneira que a gente tem que ver. O ensinamento de Jesus foi para toda a humanidade. E aí a gente chega exatamente no capítulo 26, que é a nossa passagem de hoje, que resumidamente em Mateus está dito assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E também tem uma passagem de Lucas nesse mesmo capítulo que diz: dai de graça o que de graça recebestes. A quem Jesus falava quando ele disse isso? Ele estava conversando com os discípulos, com os apóstolos ali, Por quê? Porque eles também podiam fazer muitas das coisas que o Mestre fazia, mas eles não deveriam, não poderiam nunca cobrar por aquilo que eles receberam gratuitamente do Pai. Quando a gente vem aqui na casa, uma casa espírita, aqui no Amor em Gotas, a gente vem buscar alguma coisa, não é isso? O Chico dizia que certa vez ele foi numa cidade e ele não queria que ninguém soubesse que ele ia na cidade. Ia aniversário de uma casa espírita. E aí ele pediu segredo para umas 3 pessoas que trabalhavam com ele lá no centro lá. Não existe segredo de 4 pessoas, Mas ele queria ir só lá na cidade, no aniversário, conversar com as pessoas e voltar embora. Então ele não queria tumulto, e que aonde ele ia juntava muita gente. Adivinha o que aconteceu? Quando ele chegou na cidade, a casa estava lotada de gente, a rua estava lotada de gente, muita gente, porque ele tinha pedido para não contar para ninguém que ele ia lá na cidade no aniversário dessa casa.
E vendo aquilo, né, o orientador, a pessoa que estava lá fazendo toda a introdução ao trabalho, disse a ele o seguinte: Chico, olha que maravilha, essas pessoas todas vieram te ver, olha como você é querido. E o Chico disse o seguinte: mas essas pessoas não vieram me ver, essas pessoas vieram aqui porque elas estão com saudades de Jesus. Olhem só o que é que ele nos ensinava nesse momento. Um dos principais ensinamentos de Jesus: a humildade. Podia, e talvez nós, numa situação dessa, né, poderia dizer: nossa, mas nós somos bons mesmo, não é que o pessoal conhece a gente, gosta mesmo da gente, né? Chico falou assim: não, as pessoas vieram aqui porque estão com saudades de Jesus. E Jesus falava aos discípulos, exatamente, orientava os discípulos para que não caíssem nessas, não gosto muito da palavra tentação, né? Mas nessas tentações da vida mesmo, material e tudo mais. E o que a gente vem buscar numa casa espírita? O que a gente vem buscar aqui no Amor em Gotas? Cada um que está aqui sabe o que veio buscar. Dizem que a gente procura a casa espírita, né? Procura Deus por dois motivos: pelo amor ou pela dor. Infelizmente, diríamos que 99,9% de nós vem nos buscar Deus pela dor. Depois aqui, a gente, com muito trabalho, passando por orientação, tratamento, evangelho, a gente começa a descobrir que a gente veio buscar Deus por amor, porque ele estava com saudades de Jesus, como disse o Chico. A gente só sente saudade daquele que a gente se afasta, que a gente fica longe. E quando a gente se afasta, tal qual aquela ovelha que quando se afasta do rebanho maior fica mais frágil, fica mais vulnerável, pode ser mais machucada, assim é conosco também. E aí a gente vem para a casa espírita. E nenhum dos tratamentos que você recebe aqui na casa espírita, nenhum dos tratamentos é cobrado. Porque essa é a orientação de Jesus. Então, quando você passa aqui, você passa nos diversos tratamentos, nos diversos dias da casa, as pessoas que vêm aqui trabalhar, os médiuns que estão aqui trabalhando, todos aqui são voluntários, né? Estão aqui porque querem trabalhar nesta obra maior que é auxiliar ao próximo. Aí às vezes algumas pessoas fazem alguma interpretação errada de quando a casa faz uma ação aí de venda de pizza para angariar fundos, porque tem o seguinte, né? Energia elétrica, né? Água, essas coisas ainda não estão no plano espiritual, ainda são do plano material e a gente tem que pagar, né? Então, normalmente, a casa faz algumas atividades, né? A venda de livros reverte para casa uma boa parte, porque a casa precisa sobreviver, como todo mundo. Mas o trabalho mediúnico, o trabalho a serviço do plano espiritual, a serviço de Jesus, não pode ser cobrado, em lugar nenhum. Quando se cobra, alguma coisa está desviado do princípio básico que é ama ao próximo, amor ao próximo. E talvez alguns de nós aqui se lembrem, quando era mais novinho, né? Eu me lembro, até porque eu morava numa cidade interior, em todas as cidades, a maioria das cidades, tem aquela pessoa que é conhecida como uma benzedeira, não tem? É, a criança não dorme de noite, a pessoa fala assim, ó, leva lá na dona Chica, dona não sei o quê. Ia lá, a mulher fazia o quê? Fazia uma oração, né? Fazia lá a reza dela. E ela pedia alguma coisa? Pedia nada. Aquilo é serviço, aquela que a pessoa está a serviço de Jesus? Sim. Porque aquilo que ela faz, de fazer uma oração, fazer lá as rezas dela, ela estava doando para a gente
fluido melhor, uma energia de amor, né? Uma luz que ajudava. Então a gente tem muitos desses exemplos. Então todas as vezes, e o trabalho mediúnico, e o trabalho nas casas espíritas, o princípio básico é: não há custos, não pode ser cobrado. Ah, mas eu gostaria de ajudar a casa. Ótimo, tem várias maneiras de ajudar a casa. Você pode se tornar um voluntário, você pode contribuir mensalmente, você pode ajudar quando tem as ações aí, as cestas de final de ano e tudo mais. Essa é a maneira. Mas você está ajudando a casa, não o médium. Isso é para servir de alerta, porque Jesus já alertava desde aquela época, porque naquela época, na época de Jesus, existiam os curadores, né? Os profetas que viam o futuro, e esses cobravam das pessoas. As pessoas pagavam, e as pessoas de mais posse pagavam muito mais por aqueles que supostamente sabiam ver o futuro, podiam fazer curas, e levavam isso, né? E quanto mais ele era conhecido, mais e mais e mais cobrava. Mas aí a gente pode ficar pensando, né? Mas tá, e o que essa passagem, né, dar gratuitamente aquilo que nós recebemos gratuitamente? A gente vem aqui na casa espírita buscar aquilo que nós estamos necessitando espiritualmente. O Dalai Lama, certa vez, perguntaram para ele que essas figuras, quando se destacam, sempre são questionadas, sempre com uma perguntinha para ver se dá uma derrubada, puxa o tapete dele, né? Perguntaram para ele o seguinte: qual era a melhor religião do mundo? E ele respondeu tranquilamente: é aquela que te aproxima de Deus, é aquela que te faz melhor. Simples assim. Então não existe uma melhor do que a outra. E não vamos tomar a religião por alguns religiosos, né? Então, aquela que te aproxima de Deus e que te faz melhor e que te faz buscar melhoria espiritual, essa é a melhor religião do mundo. E a segunda, aí fizeram para ele a segunda pergunta: tá, e o que me faz melhor? Te faz melhor aquilo que te faz mais compassivo, mais desapegado da materialidade, mais sensível aos problemas dos outros, mais humanitário, enfim, aquela que vai te tornar mais humano, na essência do que é ser humano. Bom, e aí nós vamos pensar o seguinte: a gente está falando dos médiuns, né, que recebem, que trabalham, né, que não podem cobrar nada por isso, porque trabalham a serviço de Jesus. E nós, que não trabalhamos nas salas, nos trabalhos mais específicos da casa, o que eu recebi gratuitamente na minha vida? O que eu tenho gratuitamente que eu recebi na minha vida? Que dádiva Deus deu na minha vida? Será que eu já parei algum momento para pensar sobre isso? Nós recebemos muitas, só que às vezes não as reconhecemos. Mas podemos pegar um exemplo: as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Tem pessoas que vêm, ficam um tempo curtinho e saem e vão embora. Outros vêm, ficam um tempo maior e também partem. E outras vêm e ficam por uma vida toda. Todas as pessoas que Deus colocou na nossa vida, na nossa caminhada, são dádivas. Apesar de que nesse momento alguém pode estar pensando assim: ah não, Vicente, você não conhece as pessoas que Deus colocou na minha vida, todas elas. São dádivas. Que dádiva? É aquilo que me permite ter compaixão, é aquilo que me permite ser mais compassivo, gostar mais, praticar o bem. Então tudo aquilo que me leva a ser melhor espiritualmente
é uma dádiva que Deus colocou na minha vida. E vejo que às vezes tem pessoas que entram na vida da gente, a gente não sabe bem porque apareceu, lá num determinado dia, a gente se encontrou na vida, fica por um tempo, até nos ensina algumas coisas boas e parte, vai embora, continua a sua vida e a gente continua a vida da gente. Tem outras que vêm, ficam por algum tempo, convivem conosco, nos ensinam, a gente ensina, passado algum tempo, começam a partir também. São os nossos pais, são os nossos avós, são os nossos irmãos, que viemos para uma jornada e ficamos juntos até o momento que alguém parte para o plano espiritual, até um novo encontro, até um novo reencontro. Essas são dádivas, sim, que Deus colocou na nossa vida. Só olhando as pessoas, eu já reconheço as dádivas. E eu tenho certeza que cada um de nós, se a gente buscar na nossa história de vida, a gente vai lembrar de alguém que talvez não esteja mais junto conosco, encarnado. Mas que quando eu lembro dessa pessoa, me traz um calor gostoso no coração, um sentimento bom, uma lembrança feliz. A saudade pode ser um pouco mais doída, mas é uma saudade daquilo de bom que nós tivemos juntos. Aliás, tem uma frase que diz que saudade é o amor que fica. É aquele amor que ocupa o espaço, ocupa a distância, ocupa o tempo. Porque o sentimento de amor que você tinha por essa pessoa, o que essa pessoa tinha por você, mesmo se ela estiver no plano espiritual, vocês continuam conectados em amor. Porque ela continua orando por você, vibrando por você, porque ela te ama. Assim como você, quando traz ela no coração, no pensamento, traz com uma saudade, mas um sentimento bom, gostoso, dos momentos que viveram juntos. Você está mandando vibrações de amor para essa pessoa no plano espiritual. Então nós temos muitas dádivas. Se Deus colocou essas dádivas nas nossas vidas, nós vamos ter que dar para essas pessoas tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar gratuitamente. E Jesus esteve aqui para um único ensinamento para nós: amar, amar e amar. Tudo que nós aprendemos, perdão é amor, caridade é amor, paciência é amor. Então Jesus veio aqui para nos ensinar a amar. E aí a gente pode pensar, né? Jesus nessa passagem fala em ressuscitar os mortos. Mas como será que é esse ressuscitar os mortos? Que contexto é esse que Jesus colocava? O Espiritismo não fala em reencarnação? Sim. Mas o ressuscitar, se eu for buscar na origem, na etimologia da palavra, na origem da palavra do hebraico depois para o grego, é anastasis, que significa levantar-se, erguer-se, levantar-se do repouso, levantar-se do chão. Então, quando ele fala em ressuscitar os mortos, ele está dizendo para nós o seguinte: olha, você pode ajudar o outro a levantar-se. Você pode ajudar o outro a continuar, a apoiar essa pessoa para a continuidade da caminhada. Porque nós, em algum momento da nossa jornada, ou em alguns momentos, talvez já tropeçamos algumas vezes, caímos, nos sentimos frágeis, e alguém nos deu um ombro amigo, uma palavra carinhosa, nos estendeu a mão. E esse alguém sempre vem orientado por Jesus. Então a gente recebe tudo isso, e a gente pode fazer tudo isso.
Então, quando Jesus diz aqui, ressuscitar, ele está dizendo o seguinte: ressuscitar os mortos é levantar a pessoa que está em dificuldade, que está caída, que está sem motivação para continuar. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem um texto que depois, se vocês quiserem ler, se chama Acorda e Ajuda. Vou ler um trechinho. O Emmanuel sempre é muito pontual naquelas coisas que ele fala. O Emmanuel diz o seguinte: cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Então, quando Jesus fala na passagem ressuscitar os mortos, ele não está falando do cadáver, ele está falando daquele que está se ausentando da vida, que está deitado, que está com problema, não consegue continuar e que precisa de uma ajuda. E aí eu posso ajudar, e aí eu posso dar de graça aquilo que eu recebi gratuitamente. Ele diz ainda que há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. E nós conhecemos pessoas que passam por problemas tão sérios, problema de depressão, problemas de outros problemas, às vezes com uma doença muito grave, que as pessoas parecem que estão andando como se estivessem andando num vale da morte, mas não estão mortas. E é a esses que Jesus disse aos discípulos: você pode salvá-los, você pode ajudá-los, você pode dar força para que ele supere esse momento, para que ele continue a caminhada. Bem, depois disse Jesus ainda lá na passagem aos apóstolos: curai os enfermos, curai os doentes. Nós podemos curar os enfermos também, nós podemos curar os doentes também. Porque Jesus lá não estava falando em curar o físico somente. Ele estava falando muito mais em curar as doenças da alma, as doenças do espírito. Aquilo que nos dói sem que a gente sinta na pele. Aquilo que deixa marcas sem deixar cicatrizes. Às vezes um abandono, uma rejeição. Isso causa doenças. E nós podemos ser a pessoa a curar aquela pessoa naquele momento, para que ela não faça uma bobagem às vezes. E o que ela precisa somente é de uma palavra, né? É só um afago, um carinho que vai ajudá-la a caminhar. Mas, e aí eu posso pensar o seguinte: e eu? Quem é que cura as minhas doenças? Quem é que cura as minhas marcas? Eu tenho que tomar cuidado para que eu, nesse momento, não queira mercadejar sentimentos. O que é mercadejar sentimentos? Vocês lembram que tem uma passagem que Jesus foi no templo, fez uma limpa lá, porque estavam negociando ali dentro? Se eu trouxer isso para o figurativo do espiritual, é mercadejar sentimentos. O que é isso? É eu dizer para o outro o seguinte: olha, eu gosto muito de você, mas o que eu ganho com isso? Fazer o outro feliz, o que eu ganho com isso? Isso é mercadejar sentimentos. Às vezes, no comecinho dos grandes amores, né, nos meus encontros, as palavras mais ouvidas são essas: você promete que vai me fazer feliz? O que a outra pessoa responde? Prometo. Lógico, senão já acaba ali, né? Mas promete sem poder entregar. Porque felicidade é algo que é interno, é meu, é aqui dentro. Eu posso fazer parte da felicidade do outro, eu posso ser parte daquilo que torna o outro feliz, mas eu não posso dar felicidade ao outro. E aí
passa o tempo e em um momento o outro fala assim: você lembra que você me prometeu que ia fazer feliz? Agora fica me cobrando essas coisas. Nas DRs, principalmente, isso surge muito, né? Vai discutir o relacionamento, essas coisas, começam a surgir as cobranças. Então a gente não pode mercadejar sentimentos. O amor que Jesus veio nos ensinar é o amor absolutamente incondicional. Ele nunca cobrou nada de ninguém. Na última ceia dele, ele, sabendo que cada um que estava ali com ele o amava de maneira diferente, mas ele amava a todos de uma mesma maneira. A Pedro, ele disse a Pedro: tu me amas, mas vais me negar. A Judas, que ele sabia que ia traí-lo, ele disse a Judas: cumpre o que você vai fazer, mas eu te amo. Ele nunca cobrou por nada. E é esse processo de aprendizado, de amar, que nós estamos mais uma vez encarnados nessa jornada. É fácil amar incondicional? Se vocês não fizerem assim, eu faço. Não é fácil para nós ainda. E é por isso que nós estamos aqui de novo, para um único motivo: aprender a amar. E começando, assim, o que é importante na minha vida? Quais são as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida? Quais são as dádivas que Deus colocou na minha vida que são as mais valiosas? Um carro importado é caro ou é barato? É caro, eu acho que é caro. Se alguém achar que é barato, não precisa falar não, né? Um apartamento de luxo, não vou falar duplex, senão a pessoa vai pensar em outra coisa. Um apartamento grande, é caro ou é barato? Caro. Bem, uma viagem internacional dos seus sonhos, em primeira classe, é caro ou é barato? É caro. Pois é. É caro porque tem valor monetário, né? Tem. Eu tenho que ter moedas para pagar. Mas alguém pode pagar, não pode? E talvez nem ache que seja caro. É caro para mim. Agora, um abraço de um filho, um abraço de um pai, de uma mãe, de alguém querido, tem valor monetário? É caro ou é barato? Provavelmente seja a coisa de maior valor que a gente possa receber. Não tem preço. Mas é tão raro que a gente faça isso que se torna caro. A gente desaprende a manifestar o carinho, o amor pelos outros, a abraçar, a beijar, a fazer carinho. Se torna, e tudo que é raro é caro. Mas não deveria ser assim. Sabe aquele, quem já tem um pouco mais de, que já é jovem há mais tempo como eu, quando a gente chegava em casa, o filho gostava de vir assim, talvez alguns aqui façam isso ou fizeram isso, vir pegar na mão da gente, pisar em cima do sapato para a gente andar junto, né? A gente se preocupava se o nosso sapato era caro ou barato? Não, né? Porque o maior valor estava naquele contato ali. E a gente andava, e ele podia estar com aquele tênis todo sujo, acabava o seu sapato, mas aquilo tinha um valor que o valor monetário do sapato não importava. Qual será o preço de dizer para alguém: eu te amo? É caro ou é barato? Mas tem um valor que transcende o tempo, transcende o espaço, transcende a vida. Porque quando eu falei aqui, lembrem de alguém que você amou muito, que te amava muito, e que nós já não está mais junto com você, talvez seja um plano espiritual, mas que você ainda
traz esse amor aqui pulsante aqui dentro de você e ele lá. Veja só. Talvez alguém já tenha partido e eu tenha perdido a oportunidade de dizer mais uma vez para ele assim: eu te amo. Fiquei com aquela vontade de dizer, mas não deu mais tempo. Mas acredite, se o amor é verdadeiro, a pessoa continua sentindo esse amor. Esse é o maior valor. Dizer eu te amo. É caro ou é barato? Não tem preço, mas se torna caro, porque é raro. Porque nós desaprendemos a manifestar o carinho, a manifestar, a tocar nas pessoas. Nós estamos tão conectados com o mundo todo, né, pela internet, que nos afastamos das pessoas. A gente manda coraçãozinho, né, no emoticon, coraçãozinho, beijinho. Mas como estamos junto com a pessoa, a gente não diz para a pessoa, eu te amo. A gente não beija a pessoa, a gente não abraça. Por quê? Amor é contato de espírito com espírito. Mário Quintana, poeta gaúcho, diz o seguinte, que abraço é coração com coração, tudo isso junto com braços. Isso é que tem valor. E esse amor nós recebemos sem nenhuma cobrança. E é disso que Jesus nos fala. Dar gratuitamente aquilo que vocês receberam gratuitamente. Nós fomos criados pelo amor, pela fonte criadora, que é Deus. E é isso que nós precisamos dar gratuitamente. Então, eu quero, para a gente ir encerrando, ler para vocês um texto do Chico Xavier, que se chama Não Compra. Mas vamos levar daqui hoje tudo aquilo que a gente recebeu gratuitamente. Essa vibração de amor do plano espiritual, essa energia dos amigos espirituais que estão conosco aqui, né? Todas essas gotas de amor, vamos levar conosco e vamos dar gratuitamente, porque aqui recebemos gratuitamente todos esses sentimentos. E o Chico diz assim: você paga o tranquilizante, mas não compra a paz. Você paga o analgésico, mas não compra o alívio da consciência. Você paga o agasalho, mas não compra o calor humano. Você paga as férias no campo, mas não compra a calma interior. Você paga as aulas de segurança pessoal, mas não compra a fé. Você paga as aulas de etiqueta, mas não compra a humildade. Você paga a propaganda de sua imagem, mas não compra o amor ao próximo. Você pode utilizar o dinheiro para socorrer alguma necessidade material. Entretanto, o bem para si mesmo, como conquista imperecível do espírito, isso você não compra. Vamos dar de graça, o que de graça nós recebemos. E o que de graça nós recebemos foi amor. E o que Jesus nos pede, e que esse mundo está pedindo nesse momento, é que a gente consiga dar um pouco mais de amor, com palavras, com pensamentos, com gestos pequenos, todos os dias, nos nossos encontros da vida. Que assim seja, graças a Deus.